Seja bem-vindo a esse programa, meuchopp.com. Hoje a gente está trazendo uma cervejaria para vocês conhecerem um pouquinho da história, trocar uma ideia com a gente sobre a produção de cerveja artesanal. E a gente trouxe aqui a Convento com o Léo Índio, cara que começou a cerveja artesanal aqui na Serra. Isso aí. Já tinha alguém, cara, quando você começou, velho? Não, eu comecei... Aqui na região, não? Não, eu comecei sozinho, assim, o início mesmo, né, de tudo, foi lá em 2015, eu tinha uma propriedade em Domingos Martins, né, lá ia ser a Convento, e eu tinha 2 nascentes dentro dessa propriedade e eu queria utilizar a água dessa nascente, que eu ficava meio, assim, não gostava da água vazando pelos ladrões lá e caindo no rio. Pra onde, né? Pô, mas podia pelo menos passar por alguma coisa para se transformar em algo e ir, né? E eu sempre tive essa veia um pouco empreendedora, né? Eu trabalhei durante 21 anos no Senai, que era o maior formador de mão de obra profissional, né, que tem nas Américas. Era, não é, né? E eu queria me tornar um industrial, queria ser um empresário. E aí eu falei, vou fazer essa água virar água mineral. Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois eu me esbarrei nos empecilhos que tem a Agência Nacional de Águas para você usar aquela água e acabei falando assim, não, cara, esquece a água, vamos fazer outra coisa e decidi fazer cerveja. Mas parece que foi simples. Decidiu fazer cerveja. Cara, eu era um amante da verdinha, né? Eu era amante da verdinha, adorava a verdinha. Parou? A minha janela era toda verde, eu tinha escudo da Heineken em tudo quanto é lugar e tal. E aí, um amigo meu, que hoje é meu sócio, mas que na época, amigo de infância, né? Ele estava morando na época na Rússia, se eu não me engano. É mesmo? Ele morou em vários lugares, né? Ele trabalha na Ambev, e aí ele decidiu fazer um passeio lá na Bélgica, que chama um passeio Trappiste, que é onde ficam as cervejarias Trappistes. E de lá ele trouxe para mim uma cerveja, né? Ele já sabia que eu adorava cerveja, ele trouxe a cerveja, eu já estava começando a fazer uma cervejinha aqui, a colar, e ele trouxe uma Dubel para mim. Que é o que é? Trouxe uma Dubel, que é uma cerveja não muito top das galáxias, ela é boa, muito boa. Trouxe uma Dubel e uma Orval. E aí eu comecei a tomar essa Dubel e tal, falei, pô, cerveja muito melhor do que as eu tomava já aqui, as normais. Mas na hora que eu abri a Orval, cara, eu fiquei assim, apaixonado, né? Fiquei apaixonado. Até hoje eu tenho essa sensação da paixão, apesar de ter mudado meu paladar, mas eu fiquei apaixonado por aquela cerveja, aquela pequenininha, azul, porra, pequenininha. E ele me contou a história dela, falou, cara, isso aqui é uns freis lá, os caras fazem isso aqui numa panela lá, é uma coisa de doido, cara. Eu falei, como assim os freis fazem isso? Bicho, é um mosteiro, cara, é um negócio tosco. Eu falei assim, que isso, cara? Como? Não pode ser um negócio tosco. Não pode, é bom demais pra cara. É uma indústria. E de fato é uma indústria. Não é bem desse jeito que ele contou. Mas ele, como ele fez uma viagem passando, né? Ele só falou assim, cara, isso aqui são os monges que fazem. Eu, na minha cabeça inocente, né, cara? Eu falei assim, cara, se um frade faz isso aqui lá nos quintos dos infernos da Bélgica, eu vou fazer também, cara. Eu consigo fazer. Sim. E aí comecei a tropeçar, né? Comecei a fazer e errar. Minha mulher brigando comigo, porque eu passava as madrugadas fazendo, né? É o caminho de todo cervejeiro. Eu passava as madrugadas, cara. Então era loucura. Teve uma vez que eu botei até Aí você fazia sozinho, cara? Fazia sozinho. Filtrava tudo Comecei sozinho? Comecei sozinho, cara. Tem histórias macabras desse início, cara. Tem histórias macabras desse início. Mas vou voltar pro sítio, né? E aí eu ficava fazendo, até que um dia eu acertei a mão numa cerveja. Foi numa IPA. E aí eu falei, caraca, sem flavor, né? Sem diacetil, sem nenhum outro off-flavor que a gente evita, né? Na cerveja. E falei, cara, essa aqui ficou legal. E aí comecei a repetir ela, e consegui repetir ela com uma certa frequência. Só que aí, ao mal de todo cervejeiro, eu primeiro tentei a IPA, até que eu consegui. Quando eu consegui a IPA, em vez de eu continuar martelando ela, né, agora eu quero fazer uma Belgian Blonde, agora eu quero fazer uma Brut IPA, agora eu quero fazer uma Saison, e comecei a fazer outros estilos. E aí é a mesma pena, né, de novo. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu encontrei a veia do que eu queria fazer em termos industriais. E aí começa a luta, né? Como viabilizar isso? Né? Como transformar um sonho, aquilo que talvez você ache que é o seu ofício, em, de fato, uma empresa, né? Que a gente não está falando de abrir um negocinho, a gente está falando de uma fábrica de cerveja. Né? O Convento hoje tem uma fábrica com 32 mil litros de cerveja. Então não é uma coisa que você faça simplesmente. Sim. E aí eu primeiro chamei meu primeiro sócio, né? Que é o meu melhor amigo, né? Que é o meu pai. Meu pai, chamei, pai, vamos fazer junto. Meu pai falou assim, filho, eu tô com você nessa, se esse é o seu sonho, vamos fazer.
E a gente tinha uma grana junto, né? Eu tinha uma parte, meu pai tinha outra. A gente falou assim, cara, vamos montar uma fábrica aqui no sítio, que aí vai ver meio um circuito agroturístico, as pessoas vêm aqui, consomem a cerveja, coisa e tal. E a gente percebeu que a brincadeira era muito mais cara do que a gente estava planejando, né? Então não era bem daquele jeito, a gente tinha uma quantidade de dinheiro que achava que dava. O empreendedor de todos os ramos passa por isso, né, cara? Não tem jeito. Assim, não dava para se iludir. Aí, na época, eu falei assim, eu vou procurar o Bandes, né? Vou procurar o Bandes, que o Bandes eu sei que é o fomentador, coisa e tal, então ele vai arrumar. Aí eu conversei com o Bandes me apresentou a proposta deles, né? Que eu achei indecorosa. Né? Indecorosa? Excelente palavra essa daí. Não tô dizendo que... a palavra... Então, eu acho que não te contaram quando te procuraram para te chamar para esse bate-papo aqui, esqueceram de falar e colocaram um apresentador aqui que não tem uma inteligência muito formada, sabe? Então, essas palavras rebuscadas, como indecorosa, inclusive eu não entendo nada de cerveja, é um outro detalhe. A ideia de terem me contratado para conduzir isso aqui é justamente essa, para que a gente possa falar para quem também não entende, para atingir novos consumidores, né? Então, quando a gente vai evoluir um pouquinho mais nesse papo, mas às vezes quando eu vou te interromper para explicar melhor os termos que você for usando, fechou? Fica à vontade. Aí você tava então... Indecorosa, basta você lembrar do Renato Russo, né? Quando ele cantava lá o Faroeste Caboclo, né? Que ele fez a proposta decorosa. E disse que esperava a resposta de João, né? Que era o João do Santo Cristo. Então, a indecorosa é uma palavra sutil para falar que o Bandes veio com a e tinha que sentar nela, né? Então, depois você corta. Não, pô, vai pra dentro. Mas foi isso, assim, o Bandes não fez nada diferente do que qualquer outro banco faria. Essa é a verdade. É porque a gente tinha nessa imaginação que o Bandes tinha taxa pequenininha, que você podia pagar, perder de vista, era isso que era falado na época, né? Mas a gente sabe que isso é só pros grandes caciques. Tá mudando, assim, eu tenho até receio de falar, porque tem muito tempo que eu já naquela fiz época isso, era né? isso. Naquela época eu achei indecorosa a proposta, achei que não valia. Inclusive de bancos privados eu consegui propostas melhores. Entendi. Né? E com mais velocidades. Né? Me exigiram menos contrapartidas para fazer. Então, e eu não gostei da forma da abordagem, mas isso tudo é muito mutável, né? Isso vai mudando o tempo todo e hoje talvez esteja com uma outra visão, uma outra perspectiva de como funciona, né? Mas na época eles fizeram uma proposta que eu julguei que não era procedente. E eu também, na hora que eu fiz as cotações dos orçamentos, eu percebi que não dava. Não dava com o dinheiro que a gente tinha, não era possível. Né? Então eu pensei assim, cara, como é que eu vou fazer? O sonho morre aqui, eu faço um negocinho menor, o que eu começo a fazer? Aí a primeira opção era fazer um negocinho menor. Comecei a pensar num negócio menor e aí me esbarrei com alguns problemas de licença ambiental para a região, né? Esbarrei com um problema de como que ia chegar o gás para poder fazer o aquecimento das panelas, aí eu mudei para elétrica e falei, como é que vai chegar trifásico num local que é monofásico, né? Que é a corrente elétrica que passa. Sim. Então começou a inviabilizar o ponto lá. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho um lugar, eu não tô com ponto, eu vou mudar para Vitória, que lá eu consigo fazer isso num lugar melhor, né? Eu já morava em Vitória, obviamente, eu falei, vou mudar o projeto de local e vou vir para cá. Mas faltava dinheiro do mesmo jeito. E aí eu fui no grupo meu de WhatsApp, que a gente tem de amigos de infância, falei, galera, o negócio é o seguinte, eu tô montando uma cervejaria, a ideia é essa, eu coloquei todos os pontos, eu tô atrás de gente que esteja afim de fazer a mesma coisa que eu. Se alguém tá aí com disposição, tem um dinheiro aí parado e tá afim de se tornar sócio de uma cervejaria, o momento é esse. É esse, eu tô entrando. E instantaneamente 2 pessoas voltaram o contato para mim, meus 2 sócios, Eduardo e Marcos Vinícius, né, que é o famoso o homem que veio e trouxe a Orval, foi ele que trouxe a Orval, foi ele que iniciou esse processo, né? E quando a gente se juntou, falou, tá, vamos fazer, vamos embora, vamos montar, e começamos a separar a parte financeira, começamos a juntar, já dava para comprar com nós 3, mas faltava capital de giro. A gente conseguia comprar a fábrica e não conseguia fazer girar. E tinha um personagem nesse cenário que era fundamental que era o Anderson, que é o meu sócio, e que hoje trabalha eu e ele só na Convento. Nós somos os dois que tocam a Convento. Os outros são sócios investidores, né? Entendi. E aí quando o Anderson não queria fazer, ele estava na época viajando muito, porque ele trabalhava numa multinacional e era diretor de uma área, então ele viajava muito, não tinha muito tempo. E na época a gente conversou e falou, cara, eu preciso de você nesse projeto.
Você é meu irmão, porra. Era meu melhor amigo. Como é que você não vai estar no projeto comigo? Não tem como, não vou fazer, não vou ter tempo, não vou isso, daquilo. Esse dinheiro também que vocês precisam. Eu falei, não, cara, dinheiro a gente vai dar jeito. Você só precisa depositar esse dinheiro daqui a tanto tempo. Então, até lá você vai dar os seus jeitos. E era o capital de giro que vocês precisariam mais pra frente. A gente precisaria mais à frente. Então, a gente deu o sinal e ele no início não queria, até que por fim ele ligou e falou assim, cara, eu tô com você no projeto, mas eu só tenho esse dinheiro daqui a tanto tempo. Então eu vou... Deve ter juntado bonificação, 13º, FGTS, fez tudo lá, né? Que tinha, rapou e fez o negócio. E aí, cara, curiosamente, depois que ele entrou nessa, ele perdeu o emprego, foi demitido dessa multinacional e tentou se recolocar, né? Dentro da mesma faixa salarial que ele tinha, não conseguiu e falou, cara, eu vou pra lá e vou tocar o projeto com você. Foi aí que o projeto deslanchou mesmo. A gente já tinha comprado equipamentos, mas ainda não estava tocando. Eu ainda trabalhava também na instituição que eu trabalhava, né? E eu precisava de ter alguém que tomasse o negócio. Porque quando você tá no papel, tudo funciona muito lindo. Tudo funciona bonito. A empresa roda sozinha. Mas, na verdade, ela não roda sozinha. Quando você vai pra vida real, ela não roda sozinha. Não adianta fazer plano de negócio. Vou escrever um livro de plano de negócio, tudo detalhadinho, a parte fiscal, a parte de investimento, a parte de giro, a história é diferente. Cara, pelo plano de negócio, a gente já estaria ganhando dinheiro no primeiro ano e não teria 1/3 da litragem que eu tenho hoje. Porra. Hoje eu não ganho dinheiro e tenho 3 vezes mais do que estava planejado. O papel aceita tudo, né, cara? Então, o papel aceita tudo. E nessa, cara, fomos passando pelas dificuldades no início, até que o dinheiro de capital de giro acabou. Quando o dinheiro de capital de giro acabou e a empresa ainda não estava se pagando, nós nos vimos numa outra condição. Falamos, vamos no banco, vamos arrancar dos sócios de novo ou vamos abrir para um novo sócio? E aí achamos melhor abrir para um novo sócio, né, que a gente aceitasse, que ficasse dentro do nosso grupo de amigos. E aí o Cléris, que é o 5º sócio que entrou, que é um amigo nosso também, decidiu entrar na sociedade, comprou a parte dele, nós tínhamos cada um 25%, depois passamos a ter cada um 20%, cada um abriu mão de 5%, e a gente, hoje é essa composição. Entendi. Sendo que desses aí, eu toco a parte de produção, comunicação, marketing, né, a operação em si toda ali é minha, e o Anderson toca toda a parte financeira, administrativa, ele que faz todas as compras, ele que realiza a venda de todos os produtos, nota fiscal, toda essa parte de gestão burocrática dele, e comercial, né? E é fundamental que seja assim, cara. Para quem vai começar uma cervejaria, é fundamental isso. Você tem que ter pessoas complementares, porque se você... É muita coisa para uma pessoa sozinha tocar. Cara, é importante tocar nesse ponto, né? Vocês começaram um negócio que não era pequeno, não era um negócio pequenininho, sim, né? Tinha um investimento ali. E hoje vocês são 5 sócios. Qual que é a maior dificuldade que você vê, até para quem tá querendo entrar nesse negócio às vezes, trabalhar com tantos sócios assim, principalmente dentro de cervejaria artesanal? Cara, em qualquer negócio eu acho que muitos sócios é sempre complexo. Eu tive a sorte, cara, de ser pessoas do meu ciclo de amizade mais fechado, aqueles caras que estão comigo para sempre a vida toda. Né? Então, assim, é mais fácil a gente acabar com o nosso negócio do que acabar com a nossa amizade. Isso é importante. Então, eu tive muita sorte. E tive muita sorte de ter um sócio que toca o dia a dia comigo, que sempre foi o meu melhor amigo e que é complementar total a mim. Então, quando eu falo metade de uma frase, a outra metade ele completa. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando e eu penso igual a ele e ele pensa igual a mim. Falar que a gente nunca discutiu, a gente já discutiu, lógico, não discussão, mas discutimos temáticas referentes a várias coisas. Né? Ele é Botafogo, eu sou Fluminense, então a gente tem essa coisa, mas faz parte do business, né? Agora, é importante ter, você imagina, eu tenho dia, cara, que eu tô tão envolvido na produção, que se eu tiver que parar para emitir nota fiscal, para chopp sair, eu arrebentei toda a produção. E numa produção, cara, não é uma coisa que você pode parar. Não, agora eu vou parar que eu vou emitir nota. Não, agora eu vou parar porque eu tenho que fazer a compra dos insumos, que se eu não comprar hoje, não chega na terça e não produzo na quarta. Então, assim, não dá para você ficar. E a coisa acontece também no sentido contrário. Se ele tá lá emitindo notas fiscais, por exemplo, hoje eu vendo 30 mil litros de chopp. Cada chopp desse aí vai sair com nota fiscal. Minha empresa emite nota fiscal de tudo. Se ele tiver que parar de fazer as emissões de notas fiscais, ou seja, parar de vender para poder produzir, para poder fazer alguma coisa na linha de produção, eu estou perdendo venda. Se eu estou perdendo venda, eu estou perdendo o meu ativo principal. Né? Eu não posso perder venda. Sim. Eu posso perder tempo até na produção, mas perder venda eu não posso perder.
Então, assim, tem que ter isso, tem que ser complementar. Eu fui egoísta no início do projeto, achava que eu dava conta de tudo. Achava mesmo, literalmente. Falei, não, eu sei como é que vai funcionar. Eu fiz o projeto, como eu te disse, no papel cabia tudo. Eu falei, não, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora na minha outra empresa, depois dessa hora até tal hora eu vou ficar lá na minha casa com a minha família, eu vou dar jantar, vou cuidar das crianças, coisa e tal, vou dar um beijo na minha mulher meia-noite, vou pra minha fábrica 1h da manhã, de 1 às 7 eu faço a cerveja, daí a 21 dias eu volto pra poder ver se a cerveja tá legal. Esquece, cara. Isso não funciona assim. Não funciona mesmo, entendeu? Mas até a ficha cair, leva um tempo. Como é que você solucionou? Deixa eu tomar... Peraí, calma. Peraí. Isso aqui, que cerveja é essa aqui que você trouxe pra gente? Essa aí é uma Bohemian Pilsen. É a cerveja mais vendida da Convento. Eu conheço essa daqui, meu camarada. Eu bebo essa aqui quase todo dia. Ah, então você tá em casa. Essa aqui é saborosa. E essa cerveja ela tem uma história legal também, cara. Vamos fazer um brinde aqui antes, né? Opa! Brinde no copo Stanley é fogo, hein, cara? Não é Stanley não. Aqui é copo da meushow.com. Da meushow.com, pô. Mas é uma maravilha, realmente. Muito boa, muito boa. Mas a cerveja tem uma história legal, cara. Como é que nasceu essa cerveja aqui, ela foi a cerveja... Eu fiz 2 cervejas para levar para os meus sócios para mostrar. Até então eu só tinha 2 sócios, né? Para mostrar... 3 sócios. Para mostrar que a gente... O potencial do produto, né? E aí um dos meus sócios tinha... Ele morava em Belo Horizonte e nós fomos levar para ele no casamento dele. Levei 2. Levei um growler, na época era um growler, parecia um barril de 30, né? Mas era um growlerzinho pequeno, mas ele era no mesmo formato dele, né? E aí, cara, eu levei. Mas eu levei a Bohemia Pilsen original. A Bohemia Pilsen original, ela tem um amargor de 31 IBU. 31 IBU, para quem... isso significa? Para quem não conhece, é um amargor de uma Session IPA. O nível de amargor na boca é de uma Session IPA. Um pouco menor do que de uma IPA, mas bem maior do que a de uma Pilsen normal. Então... Amarga. Bem amarga. Nós estamos acostumados aqui no Brasil a IBU de 14, 12, 15. Que é uma cerveja comercial normal. Comercial normal. Nós estamos acostumados a esse paladar. Então, quando você bota na boca uma Pilsen, que você espera que seja uma Pilsen, há um amargor de 32, 33, realmente é muito amargo. Mas é o estilo. É o dobro, né? É o que o estilo pega, né? Então, na hora que eu entreguei pros caras, os caras, eu vi a carinha dos caras assim, né? Entortando e coisa e tal. Falei, não gostaram não? Ele falou assim, cara, gostei, mas assim, tá amarga demais, cara, tá parecendo um boldo. Eu falei, cara, mas é o estilo. E aí surgiu o meu bordão, né? Ali surgiu o meu bordão. Eu falei assim, não, mas eu faço uma menor, cara. Aí os caras, não, você tá no estilo, não tem que mudar. Eu falei assim, não, cara, é fuck BCJP, que é o nosso bordão, né? Eu falei assim, não tô nem aí, cara, o que tá escrito lá que tem que ser. Eu tô aí pro que você gosta. O que meu público gosta? Ah, meu público gosta de amargor menor. Cara, então vai ser amargor menor. Ah, meu público gosta dela mais cheirosa, então ela vai ser mais cheirosa. Não tem que seguir aquela regra. Eu tenho que ter um nome para ter uma referência, né? Então essa cerveja, por exemplo, uma Pilsen, normalmente não leva dry hop. Dry hop é um processo que você faz de jogar lúpulo, que é o que dá aroma e amargor à cerveja, pós-fermentação. Então você jogando pós-fermentação, os aromas que tem na flor, o lúpulo é uma flor, eles aderem a essa cerveja e começa a ter um cheiro um pouco melhor. A IPA leva um dry hop muito forte, então ela fica com aquele cheiro que a gente tem característico da IPA. As cervejas normais, a Pilsen, por exemplo, ela tem um pouco de cheiro de milho, o próprio cheiro da cevada é um pouco disso, né? Cereal, né? Cheiro de cereal. É um cheiro de cereal. Então é um cheiro que me agrada no início, mas me enjoa no fim. Então eu faço um processo de dry hop na Pilsen para que ela tenha um cheiro mais neutro um pouco. Ela tem um pouquinho de aroma, porque é um lúpulo que a gente usa, que é um lúpulo da República Tcheca, né, um lúpulo chamado Saaz. Ele tem ele é mais picante, né? Eles chamam de spice, né? Ele é um lúpulo que dá isso. Então ele quebra esse cheiro de milho, esse cheiro de cerveja mais industrial, que é o que eu não quero na minha cerveja. Em geral, cerveja artesanal que a gente tem aqui na região e a sua também, você falou sobre aroma de milho. Você usa milho na cerveja ou é... Não. Só pra deixar claro pra galera que talvez a galera tá escutando agora e fala, pô, tem milho na cerveja também? Em geral, as cervejas artesanais não levam milho, mas não é errado quem coloca milho. Existem estilos de cerveja que levam milho por natureza. O milho ele é responsável numa cerveja por dar essa coloração mais ouro nela. Então a maioria das cervejas
das grandes plantas industriais, que não está escrito lá puro malte, né? Elas levam o milho. Leva milho, às vezes leva arroz, às vezes leva sorgo. Tem vários outros cereais não maltados que podem ser colocados na cerveja e são parte da receita. Entendi. Essa cerveja comercial que a gente toma, na verdade, ela chama American Standard Pilsen. É um estilo de cerveja. Então ela é mais fraca, ela é mais aguadinha mesmo, ela tem uma carbonatação muito mais alta, ela tem um amargor menor, é diferente de uma Boêmia, é diferente de uma German Pilsen. São estilos de cerveja diferentes. Mas o grande público não quer saber disso. Ele olhou, ela é amarelinha e tá ali, ela é Pilsen. Isso não interessa se ela é German, se ela é Bohemian, de onde ela é. Ela interessa que ela é Pilsen. Então eu tentei adequar a minha cerveja a esse paladar daqueles consumidores que eu desenhei lá como sendo o consumidor ideal. Graças a Deus, a maioria dos produtos com grande aceitação, acho que eu acertei no alvo, mas também já tive produtos que eu não acertei no alvo e que eu tive que refazer, remodelar. Essa questão, assim, você está falando muito sobre a experiência de consumo do cliente, né? Você relatou aí que você começou a fazer uma cerveja de acordo com o que a experiência estava te dizendo, né? Menos amarga, mais aroma, de acordo com o que vendia. Sim. Como é que é? Hoje, assim, o consumo de cerveja artesanal aumentou muito. Sim. Como é que tá esse movimento hoje? Como é que você tá percebendo, sentindo, até através de número mesmo? O que a galera tá buscando mais hoje numa cerveja artesanal? Cara, eu sou muito old school, vamos dizer assim, né? Eu sou muito antiquado para algumas coisas assim. E a cerveja artesanal, de maneira geral, ela vive muito de umas modinhas, vamos dizer assim. E os cervejeiros não são diferentes. Os cervejeiros também entram em modinhas, né? Então, assim, hoje eu vejo que as New Englands, por exemplo, as Juice IPA, as Hazy IPA, que são cervejas mais hazy mesmo, como o próprio nome diz, né? São cervejas mais turvas, elas estão muito na moda de consumo. Uhum. E as cervejas mais tradicionais, né, como Pilsen, como Red, como Blonde, menos fortes, mas continuam sendo os reis e rainhas do consumo. São elas que tocam fábrica, tá? Não adianta a pessoa pensar que, não, mas eu vou montar uma cervejaria em que eu só vou vender reis e IPA. Você vai quebrar. Eu vou fazer uma que só vou vender Stout. Vai quebrar. Vai quebrar. A gente tem uma sensação, principalmente quem lida direto com o público, que essa é uma vantagem da cerveja artesanal. A cerveja artesanal te oportuniza você estar direto com o dono. Você conversa com o dono, cara. Você não esquece, você nunca vai conversar com o Lehmann da Brahma. Nunca, esquece, você não vai conversar com ele, entendeu? E se conversar com ele, ele não sabe nem o que é que coloca, se tem água, se tem malte, ele não sabe nada daquilo lá. Ele não é cervejeiro, ele não faz aquilo ali pra... Aquilo ali é uma commodity, é um business dele, é só isso. Assim como ele tem um Burger King e tem outra infinidade de coisas. Sim. Então, quando a pessoa me vê num stand, a pessoa fala assim, cara, eu vou conversar com o cara que fez isso aqui. Pra elogiar, pra criticar, pra dar opinião. Mas eu vou ter acesso a ele, vai ter acesso a ele e vai conversar o que ela quiser comigo. Então, no mesmo produto, eu já tive pessoas que falaram, cara, esse produto é o melhor produto que eu já tomei na minha vida. E já tive gente que logo depois que esse saiu, falou assim, cara, eu não gostei do produto. Eu achei que o produto tá assim, tá assado, tá aqui, tá lá. Então, é muito difícil, né, cara? É paladar. Eu, por exemplo, eu tenho a Convento, ela tem uma linha de fronteira. A gente tem a linha de fronteira do que a gente não passa. Mas a gente tem uma bandeira. A nossa bandeira é drinkability. A gente quer o quê? Eu quero que você tome o máximo possível de cerveja, Convento, sem perder a noção, sem... É lógico, se você beber... Eu tô falando de uma Pilsen de 5 graus de álcool aqui que a gente tá tomando agora. Cara, se você tomar 4 litros disso aqui, você vai ficar doido. Óbvio que vai. Óbvio que vai. Mas se eu fizesse ela com 3% de álcool, cara, o cara vai ficar doido também. Entendeu? Então a questão não é isso. Até porque o que você te deixa doido não é necessariamente o que me deixa doido. Tem a questão do costume, né? Quanto a pessoa bebe por dia. É igual pimenta, né? Pimenta é assim também. Exato. Então você não tem muito essa noção muito clara. Mas você tem que ouvir o cara e entregar produtos novos para ele. Esse que é o bacana da cerveja artesanal. Eu consigo customizar isso não ao ponto de fazer a cerveja para você. Eu não estou fazendo essa cerveja para o Pedro, mas eu estou fazendo cerveja para aquelas pessoas que, como o Pedro, se interessam por isso daqui. Agora,
nessa época também da pandemia, foi quando você encontrou a Meu Chopp? Como é que você encontrou a Meu Chopp nessa época? Então, a Meu Chopp, cara, foi uma coisa sensacional, porque nesse processo de inovação que a gente teve aí, a gente acabou saindo muito na mídia, né? Saímos muito nos jornais, falando, Convento desenvolveu isso, Convento fez aquilo, Convento... E a gente tava lançando produtos durante a pandemia. Imagina que loucura, você lançar produto durante uma pandemia. Começamos a lançar produto, porque a gente tinha a plataforma para sair. E aí a gente fez um post de um novo mercado que a gente enxergou. A gente começou a ver que tinha... Como a gente dava benefício pro cara no aplicativo, do tipo, você comprar 10, você ganhava um chopp free para você. Nós começamos a ver que tinha vizinhos que juntavam entre eles e compravam para o cara ganhar o benefício. Sim, claro. Então tinha um cara que me pedia 60 litros de chopp. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai beber isso tudo, cara. Você é um cachaceiro. Eu falei, caraca, esse cara tá doido. Aí começou isso, uns 10, 15 caras. Eu falei, caraca, bicho, tem alguma coisa estranha aí. Uma dessas que a gente foi fazer a entrega, a gente de vez em quando, até hoje eu faço isso, eu e meu sócio, a gente vai fazer a entrega. Eu aperto a mão do cara que tá recebendo, falo assim, legal. Cara, eu sou o cervejeiro, queria saber, você é o cervejeiro, cara, papapá. Então, é legal essa interação com o cara. E numa dessas eu fui entregar o cara. Eu falei assim, cara, eu queria apertar sua mão, porque você compra com a gente 60 litros, de 10 em 10 dias você tá comprando 60 pets desses. Ele falou, não, cara, eu junto lá os meus amigos lá do meu andar todo, e todo mundo faz pedido, eu faço o pedido no meu cartão, eles vão passando para mim o restante. Eu falei, cara, tem uma sacada aí. Aí nós desenvolvemos um projeto de fazer o seguinte, condomínios, era o nome do nosso projeto. Cara, você que tá num condomínio, quer representar convento aí no seu condomínio? É mole, cara. Eu te dou um código, você vai comprar no meu aplicativo com esse código, todo mundo que comprar vai ter o seu desconto e eu ainda vou te dar mais X% sobre isso. Quando eu postei isso no ar, cara, eu postei num dia, sendo que 2 dias à frente, o pessoal da meuchopp.com estava lançando o projeto Condomínios. Então eu lancei antes uma coisa, só que não tinha nada a ver com o projeto da meuchopp.com. O meu projeto era uma coisa de entregar growler para o cara ser o meu distribuidor, era mais uma coisa distribuidor Avon, né? Sim. E a Meu Chopp é uma coisa mais complexa, com uma máquina de autosserviço, coisa e tal. E quando a gente lançou, o Augusto bateu um fio pra gente e falou, cara, eu queria entender como é que é isso aí, porque, pô, a gente também tá lançando produto, não tem porquê a gente ser concorrente, né? A gente pode se juntar e fazer um negócio. Eu falei, cara, lógico que a gente se junta, por que não? Sim. Eu quero ouvir. Aí viemos, sentamos, conversamos, achei o projeto fantástico, e aí nós começamos a jogar junto. Começamos, então vamos botar junto, vamos lá no condomínio, vamos fazer isso, vamos começamos a fazer a mudança também, a inovação do meuchopp.com para bares e restaurantes era muito grande. Ela é muito grande, né? Se pro condomínio é muito legal, pro bar e restaurante é uma coisa revolucionária, porque o cara não tem boleto. Quando eu cheguei, a gente colocou aqui no meuchopp.com aqui no Pezão e botamos aqui no Sorriso, né? Pezão já tomei lá já, inclusive. Então, pô, você chegar pro cara e falar assim, meu amigo, você não tem boleto. Não tem esse negócio de eu venho aqui, te entrego, 21 dias você tem que me pagar o boleto. Mas até menos, às vezes até 7 dias. Depende da negociação. Não existe isso. O cara, como assim não existe isso? Falei, não, cara, eu vou botar e eu vou depositar na sua conta à medida que for descendo aqui. Cara, na hora que você fala aquilo, o olho do cara brilha. O cara fala, você tá louco, cara. Só vou pagar se eu vender. É isso que o cara ouviu. Porra, e o que eu preciso te dar? Fala, não precisa dar nada, cara. Me dá um espaço aqui na internet. O cara, caraca, tô dentro. E aí, mais uma vez, a Convento tentando com esse viés dela de inovação, né? Tentamos fazer de uma maneira diferente. Tentamos botar num bar que é conhecido por ser boteco, por ser garrafa. E deu super certo. Ficou muito legal. Pezão satisfeitíssimo. Sensacional também. Né? Sensacional o local. E assim, tudo funciona bem. Porque até então a gente tinha entrado com isso aonde? Em lugares de tecnologia. Nós entramos aonde? No Base 27, nós entramos na Space, né, que são coworks, que as pessoas já estão acostumadas à tecnologia. QR Code Agora, você sentar no botequim, sentar no boteco, que o cara não tem acesso, às vezes, nem a um telefone com muito recurso, e o cara comprar e entender essa dinâmica de consumo é fantástico. E desde então, cara, esse namoro virou casamento já há muito tempo. A gente faz tudo junto hoje. Tudo. Sem sombra de dúvida, dos parceiros nossos que nós temos hoje, a Convento tem hoje, a meuchopp.com é o maior parceiro. Não é demagogia falar isso. E são números. Isso é dado que mostra.
Acredito que nós também, para meushop.com porque nós estamos na maioria das máquinas, né? Não estamos em todas, mas estamos na maioria das máquinas. Quanto que foi importante ter as máquinas para ter mais um ponto de venda? Eu prefiro dizer que foi extremamente importante do que te dar um resultado qualquer. Porque, assim, a matemática disso é muito louca, né? Quanto que se você tem 0 e você ganha um cliente, quantos por cento você cresceu? Infinito. Infinito. Você não tinha nenhum. Entendeu? As pessoas costumam levar pro, não, eu dobrei. Não, você não dobrou, você não tinha nada. Você tem o infinito. Então, assim, a possibilidade que a meushop.com me entrega é infinito. Talvez eu não tivesse aquele cliente se eu não tivesse a meushop.com para fazer essa intermediação. Então, eu não tenho como mensurar isso, sabe? Eu posso te dizer que é extremamente importante. Não há esforço que a Convento não faça para ter a meushop.com junto. A gente, onde vai, leva. Inclusive para fora do estado. Já tive fornecedores de fora que me perguntaram. Eu falei, cara, são esses caras aqui, ó. Procura esse cara aqui. Já mandei para Rio, para São Paulo. Pessoas ligando, querendo saber, coisa e tal. E eu acredito muito no projeto. Eu acho que o projeto ele tem que ser nacional mesmo e vai incomodar. Vai incomodar, porque o projeto é bonito. O projeto é bacana e o projeto funciona. Sim. Porque não adianta ser bonito, ser bacana e não funcionar. O negócio funciona, o negócio entrega. E eu quero estar junto. O Convento quer estar junto. Eu, particularmente, aí sou eu, né? Eu não sou um tomador de... Não era, né? Melhor dizendo, não era um tomador de cerveja artesanal. Era um tomador de cerveja comercial. Sempre gostei muito, sempre bebi o suficiente. Ia falar muito, mas muito é pegar mal. Sempre bebi o suficiente de cerveja comercial. E eu já ouvia falar da Convento, mas nunca tinha tomado. Eu conhecia Convento através de uma máquina da meushop.com. Olha aí que bacana. Entendeu? Então, eu sou esse cliente que você está falando. Eu sou esse cliente que talvez não você conquistou por conta de um ponto extra que você talvez não tivesse ainda mapeado, não tivesse a oportunidade de estar vendendo. Isso é interessante pra caramba. Não, é muito. Como é que você vê, assim, as gigantes multinacionais, Ambev da vida, esse movimento que a Ambev faz, né, que é da cultura da Ambev, de comprar tudo que vem pela frente? Você acha que isso em algum momento vai chegar nas artesanais? Como é que você vê isso? Acho que vai, cara, mas assim, isso é a minha visão, tá? A Ambev, a Heineken, esses caras são os maiores beneficiados da cerveja artesanal. Nós subimos um patamar de preço e de produto. Entendi. Então quando a Ambev agora sobe o preço, você fala assim, não, eu tô acostumado lá com os caras lá da artesanal que vende a tanto, eu tô comprando a tanto da Ambev, tá lindo. Cara, nós subimos o preço para ele. Ele hoje consegue vender um produto. Pra você ter uma ideia hoje, eu faço eventos de aniversário, dias daqui, tal, no final de semana, principalmente, os eventos privados, particulares, o meu chopp sai a R$14 o litro. Eu vou lá, monto a chopeira na casa do cara, desmonto depois no outro dia. Eu tenho uma equipe só para isso, cara. Bota gás, bota lá o chopp, eu entrego o chopp para ele a R$14 o litro. Sabe quanto que a Brahma faz? R$14 o litro. Mas a Brahma fazia isso a 8. Agora ela faz a 14. Então, para ela foi lindo as artesanais entrarem e colocar. O único problema é o quê? Subiu a régua. Aí a Brahma vem com resposta, duplo malte, vem com outras respostas. Duplo malte é um bom produto, industrializado e tudo mais, mas é um bom produto, é um produto puro malte, é um produto diferenciado. Então você está subindo a régua de consumo. Se você for na Europa, em qualquer lugar da Europa, ou nos Estados Unidos ali, principalmente nos grandes centros de cerveja, a régua tá lá em cima, cara. A régua tá lá em cima. As pessoas não bebem. A gente ouve muito falar disso assim, vamos apostar agora no consumo qualificado. Cara, lá fora isso já é a coisa mais normal. As pessoas não pegam uma cerveja e ficam tomando porre de latão, não, cara. Isso não existe. O cara prefere tomar 2 litros de uma boa cerveja, ficar equilibrado a noite toda, do que entrar rasgando no latão. Entendeu? Você tem produto hoje aí no mercado, vende o latão no supermercado, no ponto final, a menos de R$2, cara. Loucura, né, cara? A menos de R$2. Eu sei quanto custa a lata. Só a lata custa 70 centavos. Só a lata. É mesmo? Só a lata. Aí você a paga lata mais. Que você tá dizendo é só a embalagem, né? A embalagem de alumínio ali. Só a embalagem custa isso. 70 centavos. Mas ela compra grandes volumes, vai comprar por menos, tudo bem, que compra por 50 centavos. Que já é um baita tô dando 30% a menos aí. Aí você ainda paga a tampa, que é um recravador, que é 30 centavos pra mim, mas que pra ele pode ser a 15. Beleza, a gente já tá falando em 75 de novo. Aí você tem que botar tintura nela, sleeve, botar ela num caminhão,
botar uma caixa para fechar ela, entregar no cara, coisa, você vai ver no custo todo e ainda tem um produto lá dentro. Sendo que o supermercado ainda leva 30% de margem nisso. Como é que o cara consegue? Ele tem a matemática dele, certamente, ele sabe fazer, faz bem feito, porque está no mercado há muito tempo e concorrendo com os grandes, fazendo o trabalho dele, incomodando, inclusive, os grandes, e tá lá vendendo, cara. Então tem nicho para isso. Tem gente que quer isso, quer comprar uma caixa de latão e encher o talo. E tem gente que prefere comprar 2 litrinhos de uma cerveja num nível um pouco mais alto, tomar isso como se fosse um vinho. E, cara, isso não tá ligado à questão social. Isso é um grande erro que as pessoas têm. E o delivery me abriu os olhos para isso, me ensinou isso. Você entregou provavelmente em lugares que você achava que você não venderia. Exatamente. O delivery me abriu muitos olhos para isso. Todo mundo, quando faz o seu plano de negócio, coloca lá assim: ah, não, meu público é A e B. C, D. Não é, cara, esquece, seu público não é esse. Eu vou te contar um caso só para você ter uma ideia. Eu entrego na Praia do Canto, entrego na Praia da Costa, entrego em Jardim da Penha, entrego em Ferrosa, entrego em Jardim Carapina, entrego em todo quanto é lugar. Mas tinha um cara que sempre me entregou, porque ele sempre comprava na segunda quinta-feira do mês, era todo mês, ele comprava R$100 de cerveja, eram 2 IPAs, eram sempre as mais caras. Fiz uma Double IPA, ele, não, quero a Double IPA. Aí agora eu lancei a Double na Raft, que é um processo um pouco maior ainda, que é a única no mundo que não existe Double na Raft, é invenção nossa. E aí fizemos o Double na Raft. O primeiro comprador era o cara, segunda quinta-feira do mês. Nós fomos entregar. Ele era de Ferrosa, levou lá entregar, até perto da minha fábrica. Bom, vamos lá entregar, cara. Vamos lá, chegamos lá, bicho. Residência do cara, um sobrado no segundo andar, tinha um bar embaixo. E o cara comprava a minha cerveja. Caramba. Aí eu fui lá apertar a mão dele, né? Fulano, tal, papapá. Apertei a mão, falei, pô, graças a Deus chegou, cara. Pô, hoje demorou um pouquinho mais. Eu falei, demorou um pouquinho mais, que eu preferi eu mesmo vir te entregar. Sou cervejeiro. Ô, cara, prazer, coisa e tal, papapá. Eu falei, cara, o que você gosta dessa cerveja? Não, cara, isso aqui... A segunda quinta-feira do mês eu tenho um encontro com a minha gata. E aí eu compro os tira-gosto, coisa e tal. Eu faço uma mesa, boto lá os tira-gosto, tomo a minha conventinho. O cara toma aquilo ali como uma cerimônia, cara. Aquilo pra ele é um ato de conquista. Ele quer impressionar a pessoa que ele ama com algo que pra ele tem valor, cara. Isso pra mim não tem valor. Isso pra mim é fantástico. Você imaginar que você tá... O cara talvez esteja gastando ali 5% do que ele fatura num mês. Não sei quanto que o cara ganha. Não sei quanto. Mas o cara deu tanto valor àquilo que aquilo ali exige uma cerimônia pra que a coisa aconteça. Qual o preço disso numa cervejaria, cara? Não tem preço, né, cara? Não tem preço, cara. E até pra ele, né, assim, é o que você falou, é uma cerimônia, é um momento. Fica registrado que pra ser perfeito tem que ter uma cerveja artesanal de qualidade, né? Isso é interessante pra caramba. Qual que é o degrau que você vê hoje pro cara sair da comercial e pular um degrauzinho pra ir pra uma cerveja artesanal? Como é que ele faz esse processo? Por onde ele começa? Cara, eu sempre indico que comece com uma cerveja leve, tá? Em termos de amargor, leve em termos de álcool, tá? Mas que não seja Pilsen. Ah, é? Todo mundo indica, começa com a Pilsen. Começa talvez com uma Red. Acho que são cervejas que você poderia começar. Por que eu falo que não comece com a Pilsen? A Pilsen é a cerveja mais passível de crítica que existe no mundo. Porque é a cerveja mais consumida no mundo. Então ele vai comparar com o que ele já conhece. Exato, você já tem um parâmetro. Só que o seu parâmetro, normalmente, são parâmetros ruins. Entendi. São parâmetros baixos. E o outro ele não tem parâmetro, que é mais fácil dele opinar de verdade, exatamente. Né? E aí sim, ele vai voltar a tomar uma Pilsen. Já aconteceu inúmeras vezes eu estar em eventos, vou te contar esse, por exemplo, que vai exemplificar bem. Um cara contratou a Convento para estar na festa do casamento dele lá, coisa e tal, mas ele ia ter uma cerveja industrial, que eu vou poupar o nome aqui. Eu não vou poupar o nome, porra nenhuma. A Brahma, ia ter a Brahma e ia ter a Convento. O cara era nosso amigo pessoal nosso. Aí ele falou, não, eu senti qual era. Ele falou assim, cara, ele quer dar uma moral pra gente. Queria dar uma moral pra gente, falou, não, vou botar Convento, mas eu vou ter que ter a Brahma, coisa e tal, porque a galera gosta de Brahma. Sim. Não, eu falei, beleza, só vou te pedir um favor, cara. Coloca a primeira Convento. Não bota a primeira Brahma, não. Bota a primeira Convento, depois você começa a Brahma. Não, beleza, sem problema nenhum. Botou. Aí, quando chegou no meio da festa, o cara puxou a gente no canto, eu e meu sócio, falou assim, pô, vocês são 2 filhos da puta, hein, cara. Aí eu falei, pô, por que, cara? Ele falou assim, porra, cara, todo mundo reclamando da cerveja aí, cara.
Eu falei, mas todo mundo reclamando de cerveja, por quê, cara? Não é a Convento mais não, cara. O Convento já acabou. Ele falou, é esse o problema. Vocês colocaram a Convento, os caras gostaram da Convento, aí agora vem com a cerveja que, pô, uma porcaria. Falou esse nome, uma porcaria. Eu falei, cara, você falou que ia ter esse produto. Você que falou que a galera gosta desse produto. Então, assim, é legal porque as pessoas foram pro paladar. Entendi. Provavelmente o primeiro vinho, né, gole... cara? É igual vinho. Provavelmente essas pessoas, quando deram o primeiro gole, falaram assim, pô, cerveja diferente, hein? Não quer dizer que gostaram. Muito provavelmente falaram assim, pô, não sei, achei mais forte, achei ela mais densa. Não gostei muito não. Mas aí, no início da festa, o cara toma uma. Porra, na segunda o cara já não tem mais, né, cara? O cara falou, caraca, que cerveja boa. Na terceira, o cara, caramba, aí um comenta com o outro, fala, pô, cerveja gostosa, né, cara? É, pá, aí daqui a pouco acaba. Quando acaba, você volta aquela água de batata que você tinha antes. E que pra você era ótimo. Então, de repente, você se... Putz, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Isso é legal. Isso é legal, mas a pessoa precisa se acostumar com o paladar. Eu não recomendo ninguém começar tomando uma IPA, por exemplo, uma Double IPA. Cara, o cara vai falar que é um boldo, um chá de boldo. É, que é muito amargo, né? Pra quem e o pior, vai queimar a largada. Quando queima a largada, ele já cria um bloqueio para essa cerveja pro resto da temporada dele. Talvez ele nem, se for a primeira artesanal da vida dele, talvez ele nem queira nunca mais. Nem queira mais. Então começa de leve, começa fazendo as coisas. É a mesma coisa vinho, ninguém já sai indicando, sai tomando esse vinho. Não, cara, cachaça, qualquer bebida que você for falar, o cara tem que se aperfeiçoar naquela bebida para poder, daí sim, ele começar. Hoje eu bebo todas as cervejas praticamente. Gosto de todas? Não. Mas volto a dizer, a questão de referências. Eu, por exemplo, não gosto de stout. Não gosto. Eu também não sou tenho muito fã, uma dificuldade com stout. Mas por quê? Porque eu tomei um porre uma vez de stout. Ah, é? Então toda vez que eu tomo um stout, me lembra desse porre. Eu não gosto de hi-fi, Fanta laranja com vodka. Por quê? Porque eu tomei um porre uma vez com Fanta laranja e coisa que até pra tomar Fanta laranja sem a vodka eu tenho dificuldade. Por causa do meu porre. Bom, isso aí eu gosto. Eu gosto de uns negocinhos diferentes assim. Então tá vendo? São as referências. Se você tivesse tido uma má referência... Já tem água na boca, pra ser bem sincero. Moro na roça hoje, né, meu camarada? Moro em Birericas, conhece Birericas? De roça mesmo, pô. Conheço Birericas, bem. Birericas. Fica aqui, lá e cá. Antes do Domingo Martins, né? Um pouquinho antes ali. Mora ali. Cara, é um assunto polêmico agora. Manda ver. Pro cervejeiro ouvir isso deve ser triste. Mas eu tenho que dizer que é o meu trabalho, entendeu? Manda ver. Cara, às vezes eu chego nas máquinas de chopp, ou talvez numa prateleira de supermercado, onde tem vários tipos de cerveja artesanal também, cara. E eu vejo aquele monte de rótulo. Eu, como leigo, tá? Eu não sou especialista, até por isso que eu tô apresentando esse programa, porque eu não entendo de cerveja artesanal. E eu acredito que é esse consumidor que talvez tá faltando chegar com mais força aí pra aumentar a venda da cerveja artesanal. Mas eu, como leigo, eu vejo aquele monte de rótulo, cara, e eu fico meio confuso na comunicação. Primeiro, vários tipos de nome que eu não sei o que significa. Eu quero entender um pouquinho melhor da cerveja, eu não tenho a comunicação necessária, sabe? Me ensinando o que é aquilo. E eu fico meio perdido, rodo e acabo parando onde? Na Pilsen, que eu já conheço. Eu vou lá, tiro a Pilsen. Não, Pilsen eu sei que é boa e acabo tomando. Então, assim, o quanto que é importante para a venda da cerveja artesanal ter uma comunicação mais simplificada e mais direta para o cara tomar a decisão de compra dele. Cara, isso é fundamental, mas assim, esse é um problema que atinge a todos os tipos de produtos, né? Então, quando você pega um produto, por exemplo, pegar lá qual o atum que eu vou escolher para comprar aqui? Cara, tem um monte de palavra lá que você não faz ideia do que é, e a comunicação é sempre um problema. É lógico que a cerveja artesanal, eu acho que o grande erro da comunicação da cerveja artesanal é achar que o fato de você não entender é atrativo. Então coloca, às vezes, algumas palavras exatamente para você não entender, porque acha que isso é atrativo. Bota em inglês, bota em norueguês. Tipo, eu vou falar em drinkability. Eu falei em drinkability aqui no podcast, né? Então, assim, pro grande consumidor, o que é drinkability? Faz ideia do que é isso. Não é mais fácil eu falar que eu quero que a cerveja tenha facilidade para você beber? Que é isso que drinkability é. Facilidade de beber. Seja fácil para você beber. Que você possa consumir várias coisas. Mas eu resumi isso numa palavra em inglês. Quando eu falo de flavors, né, eu tô falando de aromas, mas eu prefiro falar flavors.
A gente na Convento tenta mudar um pouco isso. Então a gente tem as partes num rótulo que são obrigatórias pelo Ministério da Agricultura, né? O mapa exige algumas partes ali, né, que a gente tem que colocar. Exige que eu tenha as informações de teor alcoólico e volumetria, tá? E existe aquele nome, cerveja clara, tipo lager, cerveja escura, tipo não sei o quê. Mas um outro lado do rótulo, ele é livre para você. Então é onde a gente se comunica. Ali a gente se comunica tentando fazer normalmente uma linguagem menos rebuscada. Né? Então, pra você ter uma ideia, pega um rótulo da Pilsen lá, fala assim, cerveja clara, estilo Pilsen, com lúpulos originários da República Tcheca, com maltes alemães e com leveduras holandesas, que propiciam isso, propiciam aquilo, que dá um cheiro disso, um aroma daquilo, né? Então, a gente tenta fazer isso. Tem alguns rótulos que a gente faz até algumas brincadeirinhas, né? Tipo, tente descobrir qual é o lúpulo que o mestre cervejeiro colocou nessa, né? A gente usa um lúpulo, por exemplo, chamado Vic Secret, né? Que é um lúpulo australiano, cara, que tem tudo a ver com Vitória. Né? Por quê? Vic, o Vic dele é de Vitória. Ah, é? Tá, entendi. Vic Secret, é o segredo de Vitória. Só que é Vitória lá da Nova Zelândia, não é Vitória daqui, né, de Vitória, mas você faz uma brincadeirinha com ele, tente inventar, tente descobrir por que esse Vic Secret tá total, então levar pro cara. Assim, pra você ter uma ideia, a Convento Cervejaria, ela foi a segunda no Brasil e a primeira no estado a fazer um rótulo interativo. Então eu tenho uma long neck, concorrente direta com a Heineken. Entendi. E que você aponta o QR Code dela, você pega o seu celular, vai no QR Code dela, aponta, ela começa a animar. A Maria Ortiz começa a jogar o balde de água fervente nos holandeses, invadindo a ilha. Então assim, quando a gente fez a sacada da Maria Ortiz, a gente falou assim, cara, quem foi Maria Ortiz? Vai perguntar pra um moleque hoje quem é Maria Ortiz. O cara não faz ideia, cara. Quando muito, o cara fala que é um bairro. Quando muito. Entendeu? Se você perguntar as pessoas aí que têm mais de 40 anos, talvez vão lembrar, porque eu lembro de ter estudado isso na escola. Da heroína capixaba, da heroína brasileira. Mas assim, por quê? Cara, essa mulher, cara, foi o maior símbolo de heroísmo do Brasil durante anos. Foi a primeira do Brasil. Essa mulher conseguiu liderar uma campanha de expulsar os holandeses de uma invasão à ilha de Vitória, numa época em que mulher era tratada como uma serva dentro da casa. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos dentro do Estado do Espírito Santo a representação máxima de tudo que a gente está tentando falar hoje sobre feminismo, sobre protagonismo das mulheres. Tudo isso já aconteceu lá atrás. E, curiosamente, foi expulsando os holandeses. Então a Convento ela tem uma marca muito ligada ao Espírito Santo, que começou no nome Convento, mas que carrega, sendo a primeira indústria capixaba a ter o selo de produto da indústria 100% capixaba, que vai sempre protagonizando cenas em que eu tenho... Meu maior rótulo hoje, que é o da Pilsen, é uma bandeira do Estado do Espírito Santo, cara, com o Convento da Penha na frente dele. Então, assim, nós sempre tivemos esse DNA capixaba, aflorado. Nós não fazemos isso de maneira forçada. Isso já existe naturalmente pra gente. Então, quando você pega a Maria Ortiz e fala assim, cara, essa mulher expulsou os holandeses, e de uma maneira jocosa, tripudiano mesmo em cima do concorrente, né? Nós temos a Heineken que invadiu a Ilha de Vitória, cara. Você olha hoje aí, pra qualquer bar, tem a verdinha lá. Então por que não brincar com ele? Falar assim, não beba com os invasores, brinde com Maria Ortiz, brinde com o Convento. Você tem um produto aqui, cara, capixaba, nascido aqui dentro. Vocês têm esse slogan na Logrec? Temos, esse é o slogan. Não brinde com os invasores. Brinde com Maria Ortiz. Então assim, essa animação dela, quando você aponta o QR Code lá e vê, cara, você vê a Maria Ortiz saindo do meio do nada, com um balde de água fervente jogando nos holandeses, cara. Os holandeses tentaram invadir Salvador e ficaram lá por um mês. Tentaram invadir o Recife e ficaram lá por 5 anos. Quando chegaram na Ilha de Vitória, eles foram expulsos. 38 morreram. Então, se você imaginar que 38 caras invadiram e morreram, centenas de outros saíram feridos, e por conta dessa ação, Rio de Janeiro não foi invadido, que era a capital até então. São Paulo não foi invadido, e por aí vai. Então, assim, uma mulher capixaba barrou a invasão holandesa no país. Essa é a verdade. Então, por que não a gente valorizar isso? A Convento faz isso. Esse é o primeiro rótulo interativo capixaba, mas a gente tem pretensões de fazer outras coisas. Eu não vou ficar antecipando, mas tem outros projetos vindo aí. Isso é muito legal porque, cara, eu acho que falta muito isso aqui no estado. Falta.
das empresas, das pessoas valorizarem a própria terra, sabe? Isso é muito maneiro, cara. Parabéns, de verdade. E a gente tá falando isso por causa de rótulo, né? Que você me perguntou do rótulo. Então, assim, é uma forma de tentar comunicar de uma maneira mais fácil. Lógico, o cara não vai pegar o QR Code ali, vai ler e vai falar assim, essa é uma cerveja, assim. Não. Ali é marketing, ali é mostrar a imagem da Maria Ortiz expulsando esses holandeses. Mas ali tem comunicação. Ali tem uma comunicação, ainda que não seja uma comunicação para a pessoa falar assim, ele tá falando que a cerveja é clara, isso e aquilo. Não, a comunicação importante ali não é essa. A comunicação importante ali é falar assim, não brinda com os invasores não, cara, brinda com Maria Ortiz, você vai deixar recurso aqui dentro, você vai deixar... Eu emprego 8 pessoas, cara. Essas 8 famílias que estão debaixo do meu teto ali, são alimentadas pelo dinheiro daquele produto. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção. O capixaba é bairrista, de certa maneira, mas pode ser mais. Eu acredito muito nisso também, cara. Vou fazer as 2 últimas perguntas pra gente finalizar. Vocês atendem hoje 14 cervejarias ciganas. Isso. Não é isso? Como é que é exatamente isso, primeiramente? O que é a cervejaria cigana pra galera entender? Então, a gente já chegou a ter 17. A gente hoje tem 15, porque algumas nesse percurso morreu, saiu de mercado, outra deu um stand-by. Então, assim... Já aconteceu de tudo. A cervejaria cigana é uma cervejaria que tem toda a estrutura administrativa de uma cervejaria, mas não tem o processo fabril. Então, assim, ele aluga um processo fabril de outra cervejaria que está autorizada pelo Ministério da Agricultura para produzir. A partir do momento que ela produz lá, ela tem um produto próprio, mas se usando de uma estrutura de terceira. Então, para essa estrutura terceira, ou seja, para a Convento, nós chamamos elas de cigana. Por quê? Porque ela pode fazer hoje na Convento, mas amanhã, se ela quiser, ela pode fazer em outra cervejaria. Entendi. Entendeu? Então, essa estrutura é uma estrutura muito interessante que pode ser o primeiro passo para quem quer começar a entrar no universo, para não entrar no universo mergulhando já de cabeça. Colocando dinheiro, colocando tempo, se arriscando. Esse mergulho, eu costumo dizer o seguinte, você tá num churrasco, você tá bêbado, primeira vez que você vai num churrasco lá e quer pular de ponta na piscina. Você não sabe qual é o tamanho da piscina, a profundidade dela. Pode ser que a piscina seja funda, você pule, mergulhe, seja lindo, maravilhoso, você montou uma fábrica. Pode ser que ela seja rasa e você quebra a espinha e fica aleijado. Você vai querer isso? Não. Então, assim, é a prudência. O cigano, para mim, é a prudência. Eu não conhecia isso quando eu montei a minha fábrica. Então, se eu tivesse conhecido, talvez o meu processo teria sido outro. Talvez eu não tivesse tido os meus sócios que eu conversei com você no início. Talvez minha cervejaria não existisse mais. Talvez fosse uma potência. Não sei como seria. Não sei como seria. Mas não seria a mesma coisa. Quando você faz uma fábrica, você faz como se fosse um casamento. Você casou. Eu não consigo simplesmente fechar a Convento. Existem N responsabilidades ali dentro que eu preciso, antes de fechar a Convento, eu preciso resolver. Entendi. Isso não é fácil. Já a cervejaria cigana. Já a cervejaria cigana, se eu me desentendi. Você é meu sócio, eu me desentendi com você, você faz a sua cigana, eu faço a minha cigana e cada um vai, vida que segue. E qual que é o maior desafio da cervejaria cigana? O maior desafio da cervejaria cigana é sobreviver a essa batalha de egos, né? Que é uma vida em sociedade sem esse compromisso. Eu sempre falo do casamento porque é mais ou menos igual, cara. Quando você casa com uma pessoa, existe N situações que você quer se separar. Isso é normal. Normal. Não brigou, você quer separar. Não quero mais saber, coisa e tal. Mas existem N coisas que te seguram. Patrimoniais, afetivas, familiares. Existem N situações que te seguram. Quando você tem um relacionamento muito frouxo, tipo, eu tô ficando com a pessoa. Cara, numa primeira briga você chuta o pau da barraca e vai embora. Sim. Então, traduzindo isso para uma indústria. Eu hoje fechar uma indústria como a minha, que tem um faturamento relativamente bom para porte de empresa, coisa tal, que tem muitos itens ali, eu tenho equipamentos, eu tenho gente, eu tenho, sabe, é tudo muito trabalhoso. Para um cigano, não. Para um cigano é uma decisão. Na hora que ele decidir que ele não faz mais, ele não faz mais. Ele não precisa vender passivo, ele não precisa demitir funcionário, ele não precisa pagar empréstimo, talvez até pagar empréstimo, mas sim, ele tem uma situação muito mais fácil. Já o industrial, não. Agora, o cigano ganha menos no litro
do que o cervejeiro dono de uma indústria. Ganha menos a partir do momento que eu paguei todos os meus equipamentos. Sim. Porque se eu investir 2 milhões de reais em equipamentos, primeiro eu tenho que pagar esse equipamento. Para depois começar a contar que o meu custo é menor. Agora, eu tenho conta de energia que o cigano não tem. Eu tenho conta de funcionário que o cigano não tem. Eu tenho conta de sanitizantes que ele não tem. Água que ele não tem. Aluguel que ele pode não ter. Estoque. Eu tenho um N custos ali que ele não tem. Então, eu acho que para o primeiro passo é muito importante você ser cigano. Você chegou a um determinado patamar de ciganagem, você já tem lá seus 5, 6 mil litros que você vende por mês. Começa a pensar, faz cálculo, faz conta, coloca lá no papel lá quanto que vai custar os equipamentos, quanto vai custar o tal, vou vender a tanto, quanto é que eu vou de tempo para pagar isso aqui? X. Valeu a conta? A conta tá dando positivo? Beleza, segue o rumo. Ah, não tá dando positivo. Não faz, cara. Não faz porque você vai se estrepar. Não é um processo fácil. Não tô aqui para vender sonho, nada, cara. Não é uma coisa fácil. Falar para você que é moleza, não, entrou, ganhou. Cigano, cara, é muito simples. Hoje eu tive até uma conversa com um cigano que vai começar a fazer a ciganagem. E eu tava explicando para ele isso. Para cigano dar certo, ele tem que ter o ponto final. Ele tem que ter o ponto de negociar direto com o comprador, vamos dizer assim. Ele tem que ter um bar. Ele tem que ter a ponta. Ainda é o maior desafio de todo cervejeiro a venda? É a venda, com certeza é a venda. Com certeza é a venda. Pensando nisso, cara, esse desafio de venda, quanto que é importante ter uma parceria igual existe hoje com a Meuxope.com, que tem vários pontos de venda para cervejarias artesanais? 8 milhões% a importância dela. Cara, parceria, independente de ser com a Meuxope.com ou não, eu falo da Meuxope.com porque é meu principal parceiro. Mas assim, independente de qualquer coisa, parceria é a palavra-chave para você ter sucesso profissional em qualquer área. Você tem que ter parceiros. Senão, cara, caminhar sozinho é muito complexo, cara. É muito difícil. Inclusive, parceria entre possíveis concorrentes, entre potenciais concorrentes. Eu sou parceiro pra caramba de um monte de cervejaria que tem aqui. Comprar junto. Fazer tudo, cara. Comprar junto, vender junto, brigar junto. Quando a gente conseguiu a redução dos impostos, nós brigamos junto. Uma coisa não é boa só pra mim, não. É boa pra todo mundo. Entendeu? Se eu quisesse um negócio só pra mim, eu tava lascado, cara. Primeiro que é difícil. Segundo, cara, você não sabe... Essa história toda que eu te contei de montar a cervejaria lá em Domingos Martins, me serviu pra mostrar isso, cara. Rapaz, tem N formas de você fazer uma cervejaria. Tem as formas mais difíceis e as formas mais fáceis. Como é que eu ia chegar a gás lá em Domingos Martins, cara? Olha o custo disso. Meu custo é ser outro, cara. Por isso que as grandes empresas se movimentam. Ah, tá tendo a Sudene, tá dando uma vantagem competitiva para a empresa tal. A empresa sai lá do Rio Grande do Sul e vem para cá. Sim. Por quê? Porque é uma vantagem competitiva, ela consegue reduzir custo. Redução de custo numa indústria, cara. Eu tinha um chefe, né? Foi o presidente do Sistema Fins na época, chamava Marcos Guerra. Ele falava que custo é igual unha. Você tem que cortar todo dia. Isso não é maldade, não é você falar, vou cortar cabeças, né? A menina lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que falava isso, cortem as cabeças, né? A rainha de copas. Não é isso, não tô falando de pessoal. Sim. Pessoal não é custo, pessoal é investimento. E nem de qualidade do produto também. Nem de qualidade do produto, né? Nem de qualidade, que é uma forma que muitas pessoas procuram. Eu mantenho até hoje minha cerveja toda com malte lá de fora. A maioria das pessoas fala assim, mas por que você não compra o malte brasileiro? Porque é ruim. Só por isso. Porque é ruim. Não tô falando mal do produto. O produto é ruim. Um dia pode ficar bom, igual outros produtos que começaram ruins e ficaram bons. Tomara que fique, mas assim, não é bom. Hoje não é bom. Então eu não uso. Não uso por uma escolha minha. Eu quero que você tome o meu chopp e fale, esse aqui é convento, de olho fechado. Tem outros chopps aí, mas as pessoas não notam, pode ter certeza que notam. Pode ter certeza que notam. Entendeu? Isso faz parte do componente ali. Então, assim, tudo isso somado, né, cara? Então, assim, cortar despesas é obrigatório para uma cerveja ser lucrativa, uma cervejaria ser lucrativa ou não. Sim. Eu não tenho ponto de venda final, a não ser pela Meuxope.com. Meus pontos de venda final são Meuxope.com. Porque assim, eu não tenho um bar da Convento que vende meu produto pro consumidor final. Eu não tenho. Eu entendo que eu tô, de certa maneira, concorrendo com quem compra de mim, que são os bares e restaurantes. Esse é um entendimento meu, não quer dizer que
eu nunca vou ter, não quer dizer que seja errado quem tem, não tem nada disso, cada um tem a sua forma de pensar o negócio. Hoje eu aposto no meu consumidor final com o meu delivery e aposto também com o meu show.com. Essas são as minhas apostas. Não quer dizer que estão certas, né? Até porque eu não acho que tem certo ou errado nisso. Tem momentos nisso. Eu fiz uma opção de primeiro começar uma indústria, depois ter um ponto de venda. Tem gente que fez a escolha de ter um ponto de venda, depois ter uma indústria. Ponto. É a escolha, a estratégia. É a estratégia do cara, não tô aqui para criticar, mas eu entendo que essa não é a melhor estratégia para mim. Pode ser para outros, entendeu? Inclusive, já dei conselhos para outros para fazer isso, para ter o primeiro ponto de venda, depois ter a indústria. Então assim, mas depende de cada situação. O momento, né, também da pessoa, né? Às vezes a pessoa pode fazer inverso, às vezes a pessoa tem que fazer a venda primeiro para depois a indústria. Faz parte, né, cara? Faz parte do jogo, cara. Léo, cara, primeiro que te agradecer profundamente ter topado esse bate-papo aqui. Tamo junto, cara. De verdade, cara. Espero que você tenha gostado. A gente tentou aqui abordar vários temas aí da cervejaria artesanal, sobre a história. E, cara, te agradecer realmente. Na próxima vamos fazer diferente. Na próxima vamos trazer um monte de growler com vários estilos. Quando você quiser, cara. Aí nós vamos falar de estilo por estilo. Vamos falar assim, pô, olha só, essa aí, o que tem, olha só. Isso é muito legal, cara. E falar na linguagem do consumidor. Show, porque isso é educação, cara. Pra galera conhecer, pô, é importante pra gente. Isso aí. Tamo junto, vamos marcar esse negócio mesmo. Gostei. Beleza. Porque eu sou um cara que degusta cervejas. É isso aí. Vou vir só pra beber nesse dia aí. Então, é por minha conta, pode ficar tranquilo. Fechou, eu que trago. Melhor ainda, vambora. Galera, você que assistiu até o final, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente tá de volta e fiquem com Deus.